Conrado Hübner, prazer estar aqui contigo. Vamos conversar. As instituições estão funcionando. Ouvimos essa conversa, essa frase muitas vezes nos últimos 6, 7 anos. Eu pergunto a você, professor de Direito da USP, doutor em Direito pela Universidade de Edimburgo e doutor também em Ciência Política pela USP. As instituições estão funcionando como? Comecemos pelo Judiciário. Tribunais de primeira instância, Supremo, STJ, Conselho Nacional de Justiça, o pacote. Vamos lá. Bob, um prazer estar aqui, de novo, mais uma vez, contribuindo nesse teu espaço. Bom, essa é uma pergunta que virou uma espécie de chavão da análise política brasileira, uma frase que virou um chavão e que acaba simplificando demais o debate. Nenhum problema com a frase em si, mas todo o problema do mundo com o que ela, às vezes, pretende fazer na boca de analistas políticos, de observadores da cena brasileira, porque ela costuma induzir um debate meio binário, né? Se as instituições estão funcionando, está tudo bem. Se as instituições não estão funcionando, o mundo político e o mundo em geral não é tão binário assim. Acho que a pergunta adequada, como você bem mesmo acabou formulando, é como elas estão funcionando. E, especificamente, o judiciário, de fato, e a cúpula do Poder Judiciário, que foi quem segurou um rojão muito difícil nesse final de mandato de Jair Bolsonaro e período eleitoral em que o governo jogou muito, não só um jogo pesado, um jogo ilegal, um jogo violento, um jogo de muito abuso do poder econômico e político. E eu ousaria dizer que as instituições judiciais continuam funcionando tão mal quanto vieram funcionando nesses últimos anos. O que acabou resistindo, o que acabou tomando decisões importantes, corajosas, às vezes extravagantes, cuja legalidade é controversa, mas num modo de autodefesa das instituições, acabou sendo justificável. A gente precisa analisar com cuidado, fazer um balanço desse período. Foram juízes individuais e ministros individuais. O ministro Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, na condução do Tribunal Superior Eleitoral, acho que ganharam total protagonismo nessa história, sobretudo Alexandre de Moraes, né, que assumiu um conjunto de funções importantes, seja na presidência do TSE, seja na condução do inquérito das fake news e das milícias digitais no STF, que acabou cruzando, né, as duas instituições e fazendo uma costura muito extravagante também, mas que foi importante para, nesse vazio normativo, nesse vazio legislativo e na ausência de qualquer outra instituição que fosse capaz de conter e controlar e investigar Bolsonaro, e eu me refiro aqui, claro, à omissão gritante de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Chegaremos a ele. Alexandre de Moraes jogou sozinho, né? Foi Alexandre de Moraes, não foi Tribunal Superior Eleitoral, acho que é importante pontuar. Claro que o Tribunal Superior Eleitoral estava ali na sua assistência, mas é importante distinguir instituições de pessoas. As instituições estão funcionando muito mal, as instituições judiciais estão funcionando com suas patologias. Acho que o que esse período demonstrou é que as instituições judiciais estão muito despreparadas para lidar com esse tipo de risco. Agora, tivemos a sorte enorme de que, na hora certa, Alexandre de Moraes, com a sua expertise policialesca e de coragem de fiscalizar a delinquência, sem leniência, estivesse no lugar certo. Conrado, eu não sou do ramo, mas eu estou falando como a percepção da política, né? Não tem aí um pouco de volta ao começo, porque aquele meio e final do Mensalão e o começo da Lava Jato, etc., foram sempre indivíduos atuando fortemente, com coragem, diga-se de passagem, Sim. mesmo para cometer atos absolutamente reprováveis ou discutíveis. Sim. Então, a gente, na verdade, o que a gente teve foi, de novo, os indivíduos agindo. Sim, é um bom paralelo, Bob. O que é um sintoma grave, persistente e longevo de
de falta de institucionalidade, de protagonismo dos indivíduos. E a história vai caminhando e a democracia brasileira conseguiu, entre aspas, conseguiu derrotar eleitoralmente Bolsonaro por fatores contingentes e uma derrota magra, né? Uma derrota por 1,8%, de uma pequeníssima margem de votos, depois de um governo desastroso, né? Então, não dá para tirar grandes conclusões sobre que às vezes cientistas políticos se apressam a dar, né? Foi um conjunto de mistura de sorte, contingência e acaso. Erros individuais na reta final deles. Erros individuais tremendos. Robertão Jefferson, salário Exato. mínimo, Carla Zambelli. Exato. E o capital político resiliente de Lula, né? Ele carregou nas costas, com o PT também errando aqui e ali, enfim, não vamos discutir erros e acertos do PT, eu não sou competente para avaliar a campanha do PT, não estava sendo um observador, mas que indubitavelmente, tivemos a sorte do Lula ter esse capital político, de Bolsonaro errar muito e uma série de contingências. Mas o fato é que daí concluir, bom, finalmente instituições resistiram e funcionaram, é um salto que a gente não está autorizado a dar, mas eu sei que vários analistas políticos vão começar a dar e vão, basicamente, realimentar uma narrativa, uma interpretação, uma conclusão de que democracia brasileira não corre risco, democracia brasileira está funcionando. Democracia brasileira está em frangalhos mesmo, e o Poder Judiciário tem muita responsabilidade nisso por desinstitucionalizar as suas próprias práticas. E quando você fala em analistas, eu, inclusive, de gente muito importante na academia, na universidade, eu já ouvi mais de uma vez que o Supremo era e não ouvi agora, ouvi há anos atrás, que o Supremo era o bastião que garantiria tudo, etc, etc. Né? Pois é. Né? O Supremo tem as falhas de sempre, essas falhas são graves, e os jogadores individuais foram... Os jogadores individuais, eu estou fazendo uma espécie de eufemismo. Alexandre de Moraes, nesse caso, outros vários jogaram muito mal, então é um corpo de indivíduos que jogam sozinho naquele tribunal. Isso enfraquece demais o tribunal. Porém, às vezes esses indivíduos jogam para o bem e para o mal. Enfim, mas é uma corte cujos defeitos continuam a fragilizar demais a democracia. E instituições de notória participação nesses últimos anos todos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional? Bom, tem gente mais especialista nesse tema, mas eu acho que o que dá para a gente... Acho que o ponto de partida dessa discussão é que Bolsonaro investiu muito na captura dessas forças que já eram, por si só, simpáticas a ele. Todas essas instituições têm algum grau de... Elas não são monolíticas e não são totalmente homogêneas, mas é óbvio que existe uma enorme hegemonia, uma enorme maioria dos seus membros simpatizantes de Bolsonaro, deram sinais disso, e Bolsonaro fez movimentos institucionais para capturá-los. Então, Polícia Rodoviária Federal, bom, o que aconteceu no domingo do segundo turno demonstra que ela estava completamente de joelhos a Bolsonaro, e Bolsonaro remunerando-os por isso, né? Polícia Federal, eu acho que também o próprio ministro da Justiça, né, sendo um ex-delegado da Polícia Federal, tinha uma relação umbilical com o governo, com um detalhe interessante aí, né, que foi criado dentro do Supremo uma outra instituição dentro do Supremo, uma espécie de delegacia de polícia, no gabinete do Alexandre de Moraes, que foi o inquérito das fake news. E o Alexandre de Moraes, assim, foi muito surpreendente e, ao mesmo tempo, uma grande sorte que nessa posição tenha ficado Alexandre de Moraes, porque é justamente a pessoa que tem um histórico na sua biografia de uma relação íntima com as forças policiais. Foi secretário de Segurança no estado de São Paulo, foi ministro da Justiça do governo federal e sempre se dedicou ao tema da segurança. Então, Alexandre de Moraes conseguiu, por meio do inquérito das fake news,
criar ali a sua fração da Polícia Federal que permaneceu fiel a ele. Isso conseguiu, pelo menos, dar a Alexandre de Moraes uma certa autonomia em relação à Polícia Federal absolutamente bolsonarista. O que é uma coisa, e você falando dos indivíduos novamente, assim como Total. a ABIN também teve um quisto dentro, que foi o delegado Ramagem, depois Sim. eleito deputado federal, que também tinha a ABIN do B, que era a ABIN do Bolsonaro dentro da ABIN. Sim. E a Força Nacional, Exatamente. cujo marido é casado com a Zambelli, cujo marido da Exatamente. Zambelli era o diretor, não sei se ainda é. Exatamente. Então, a gente passou por um período, e continuamos a passar, e é um desafio da democracia brasileira, consertar, de alguma maneira, ou mitigar isso, que é de politização de instituições de Estado, de sectarização de instituições de Estado. As instituições de Estado foram forçadas, indivíduo por indivíduo, a se posicionar politicamente. Ou você está do lado de lá, ou você está comigo. Ou você é amigo, ou você é inimigo. E cada indivíduo foi meio que forçado a se posicionar, e quem não estava com o governo passou a ser perseguido, passou a sofrer assédio institucional. Isso aconteceu em toda a burocracia. Tem uma ótima publicação recente da Associação do IPEA, com diversos estudos de como a prática de assédio institucional, um pouco para enquadrar burocracias dentro do executivo, nas polícias, em todas as políticas públicas, foi muito violenta. A gente nunca viu isso na democracia brasileira. Então, isso contamina as práticas do judiciário também, ainda que seja um poder independente, mas na burocracia, no âmbito do executivo, isso foi política pública oficiosa, por assim dizer. E dentro dessa desarrumação total, que me parece ter aí um projeto muito bem tocado já tem alguns anos, o que você diria sobre o faz de conta que os militares não estão na tutela desse processo? Os militares, eles praticam, assim como os juízes também, eles têm várias técnicas de ilusionismo, né? E tem algumas bastante particulares dos militares. O ilusionismo dos militares, usado nos discursos, mas muito incompatível com as práticas, é de se vender como, ao mesmo tempo, uma instituição de Estado e legalista, e apesar de ter seus membros, de um número recorde dos seus membros, participando de um governo. Vai da vice-presidência aos ministérios, às estatais e às centenas de... Mais de 6 mil empregados da administração Mais de 6 mil federal. empregados, né? Nada parecido, nem do ponto de vista dos ministérios, nem do ponto de vista da burocracia em geral, nada parecido sequer com a ditadura militar, muito superior à ditadura militar. Então, é uma operação ridícula você dizer que você continua a ser uma instituição de Estado independente das disputas partidárias e das clivagens ideológicas e se curvar a esse ponto a um governo. E não foi só isso, não foi só participar e estar presente nesses cargos. Foi uma instituição que também, por assim dizer, participou da estratégia de autocratização. O que as Forças Armadas fizeram para intimidar o Tribunal Superior Eleitoral, mantendo o TSE sob máximo estresse todo o tempo eleitoral, embarcando no desafio das urnas eletrônicas, má fé, seja militares da ativa ou da reserva, seja militares que estavam ocupando cargos de governo ou dentro das Forças Armadas mesmo, foi um descalabro, né? O TSE trabalhou num regime de máxima pressão em que qualquer erro, e toda eleição pode acontecer um erro aqui, um erro ali, mas erros que se corrigem, que não comprometem o processo. Mas eles trabalharam num regime de máximo estresse, em que o TSE não podia cometer erros, porque qualquer erro alimentaria a ideia de que a eleição foi fraudada. Então, é isso, a gente vive sob esse mito de que os militares são legalistas e de que militares são... Existe pluralidade, então lá dentro não tem só os golpistas, tem também os legalistas que resistem, mas o que a gente assistiu foram militares... Claro que existem os mais vocais e tresloucados que começam a postar no Twitter
mensagens de anticomunismo da Guerra Fria. E aí tem uma questão que o coronel Marcelo Pimentel, que está sendo, tem uma quinta punição, sendo ameaçado por um quinto processo. Primeiro que ele diz que isso é um projeto militar que nasce em reação à Comissão da Verdade. Sim. Eu digo, ele concorda, ele diz que, aspas, o Golbery disso no começo foi o Sérgio Etchegóin, o general Etchegóin, depois vem o Vilas Boas com aquelas ameaças ao Supremo, e ele nota uma coisa muito simples de se perceber, a infração ao próprio Estatuto dos Militares. Sim. Eles todos estão no Twitter usando Sim. a denominação. Isso é proibido Sim. segundo o Estatuto, Sim. quer dizer, começa no básico, né? Sim. Sim, o Marcelo Pimentel, ele berra para os quatro ventos no deserto, porque, de fato, bom, os generais violam seus estatutos, os ministros do Supremo violam seus estatutos, enfim, são as carreiras de Estado que não se submetem à lei. E é escandaloso o processo disciplinar que Pazuello, na ativa, participando de um comício que nem Bolsonaro podia fazer porque não estava em período eleitoral. Assim, dizer que instituições estão funcionando porque as eleições ocorreram e a transição, bem ou mal, vai acontecer, é de uma pobreza analítica muito grande. Está muito sério o que está acontecendo. Quem criou essa aberração chamada, essa aberração corruptora e corrupta chamada orçamento secreto, foi o general na ativa, Luiz Eduardo Ramos, para poder eleger Arthur Lira, presidente da Câmara, e Pacheco, presidente do Senado. Sim. O orçamento secreto é essa ferramenta monumental de compra de apoio político, de corrupção, enfim, era das ferramentas principais da corrupção para o ano eleitoral, sobretudo. Isso começou bem mais cedo, né? Mas foi a forma de captura do Congresso, e no ano eleitoral isso foi turbinado, vitaminado ao máximo, né? Enfim, e de novo, a grande sorte é que conseguimos pelo menos derrotar Bolsonaro eleitoralmente. O que vem pela frente vai ser muito duro, porque essas práticas vão tentar resistir, essas práticas de financiamento, de compra de apoio político. As convenções que Bolsonaro estourou vão continuar a ser tentadas pelos seus simpatizantes. Então, recivilizar a política brasileira na medida em que ela foi civilizada nos últimos 30 anos, vai ser um desafio grande. Que configuração, falando agora um pouco do daqui para diante, depois a gente volta também, que configuração deveria ter o Ministério da Justiça e a quem deveria caber, por exemplo, a segurança pública? Isso pode ser discutido do ponto de vista tecnocrático, isso pode ser discutido do ponto de vista político, porque existem grandes dificuldades para se construir um governo e apaziguar e acomodar tantos atores que fazem parte dessa coalizão, dessa frente democrática heterogênea. Do ponto de vista puramente tecnocrático, por assim dizer, eu costumo concordar com a ideia de que é importante concentrar essas funções no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Segurança Pública separado acaba se tornando muito vulnerável à captura pelas forças policiais. Vira uma espécie de sindicato da polícia. Não é um lugar onde costuma haver umas reflexões mais arrojadas e democráticas sobre reforma das polícias e sobre democratização da política de segurança, que é esse fardo que a democracia brasileira, em 35 anos, não conseguiu mexer muita coisa, né? E do ponto de vista político, que deveria estar... Eu sou mais simpático a esse ponto de vista que eu estou chamando de tecnocrático. Do ponto de vista político, o Lula está ali tentando equilibrar e saber se haverá condições de manter um ministro da Justiça que tenha sob suas mãos também a política de segurança. Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que é isso. O Ministério da Justiça tem mais condições, com alguma independência em relação às polícias, de se concentrar essas funções.
E a propósito disso, país afora, facções ou milícias ocupam territórios em centenas de cidades, não mais só nas capitais, né? E Uhum, sabemos que qualquer solução exige uma transversalidade da presença do Estado. Você uhum. tem expectativa de que a gente consiga ver isso no médio prazo, pelo longo prazo, ou isso é uma tarefa gigantesca demais? É uma tarefa gigantesca de reocupar territórios, né? Nas periferias do país, sejam as periferias urbanas, sejam as periferias das florestas e do campo. E o que o período Bolsonaro fez foi aprofundar isso, né? Então, para reocupar a Amazônia, por exemplo, que é um lugar em tanta evidência e que não só tem repercussões de segurança pública, de violação de direitos de comunidades vulneráveis, mas tem um elemento ambiental fortíssimo da reputação do Brasil e do seu papel no controle da política climática. Reocupar a Amazônia com forças criminosas tão bem estruturadas e espalhadas pelo território É vai uma ser uma guerra tarefa de civil. guerra. É É uma uma guerra guerra civil. É uma guerra civil. Então, fazer previsões sobre a capacidade do Estado brasileiro de reocupar territórios, a gente vem acumulando gerações e gerações de frustração, né? Rio de Janeiro está sempre nesse tema, está muito na vanguarda, né? E as nossas experiências são muito fracassadas. E aí vem o apelo às Forças Armadas para fazer intervenção no Rio de Janeiro. Nossa inteligência policial e de segurança, ela é muito ruim, né? Muito capturada por uma mentalidade militarista de lei da ordem terrível, que não traz nem lei nem ordem. A gente precisa. É Pelo óbvio que lei e contrário. ordem. A lei e ordem é um valor importantíssimo, não é necessariamente um valor conservador. O problema é essa lei e ordem que basicamente ignora a lei e ordem e acha que pode praticar violência e sair matando. Não, e sem contar que, por exemplo, Marielle Franco e Anderson foram mortos no março, atravessou-se a eleição com todos os órgãos de inteligência das Forças Armadas e das polícias, sem que se, aspas, soubesse quem foi, para só depois da posse se descobrir quem foi que Sim, fez. Sendo sim, que 2 dias depois da morte do capitão Adriano, chefe do escritório do crime, sócio de sim, Queiroz e Flávia, etc., sim, desembarca como chefe da Casa Civil o ex-interventor no Rio de Janeiro, general sim, Braga Neto. sim, sim. E por isso que, quando você olha o tamanho do desafio, você vê o quão importante, pensando assim em prioridades de política pública, o quão importante é construir uma força democrática que consiga superar diferenças ideológicas nas franjas da política pública e que se dividem e se matam por causa disso, mas passar um pouco por cima, conseguir transcender essas divergências que sempre surgem e dividem essas forças, para construir uma força suficiente para lidar com esses problemas mais estruturais. Então, reocupação de território é onde a gente pode construir consensos, mas esses consensos são difíceis quando surgem tantos ruídos em tantos temas das políticas públicas. É uma tarefa política enorme, e acho que a gente poderia ser capaz de fazer isso. Eu acho que é isso, a gente deveria ser capaz de fazer isso, mas essa frente democrática não pode se diluir. Ela é a única chance da gente enfrentar esse desafio que é reocupação do território, mas que é também de proteção das instituições políticas que já estão sendo ocupadas por eles também. Veja o legislativo do Rio de Janeiro, veja o crime organizado está disputando eleições e já está ocupando esses Já está no cargos. A poder. gente já está no poder faz tempo, já está no poder federal. Bolsonaro reforçou isso no poder federal. Bolsonarismo trouxe isso para o poder federal. Então, precisa de muito consenso, muita articulação e muita inteligência para deixar diferenças ideológicas por um tempo, pelo menos, ou pelo menos em algumas prioridades consensuais, porque sem enfrentá-las, a gente não tem capacidade de fazer outras coisas importantes no Estado brasileiro. Reduzir pobreza e reduzir desigualdade, precisa contar com isso também, né? Mas quando você fala isso, dá até um certo desânimo, porque, por exemplo, reocupar territórios. As polícias militares, na verdade, são
no mais às vezes, guardas pretorianas dos governadores, que quando Sim. querem, elas, as polícias, se rebelam. E Sim. a gente já viu vários deles tendo que engolir a ação das PMs, quer dizer, e não conseguem de forma alguma avançar em relação à reforma de currículo, da força, é uma coisa assim, né? E o problema é que não dá para enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo. Você não consegue comprar tantas brigas ao mesmo tempo. Então, e é necessário estabelecer por onde, quais grandes brigas, por onde começar. E, obviamente, que você não pode deixar de começar por combater a fome e por ter uma política de educação e saúde decentes, universais e bem financiadas e tudo mais. Só que essas políticas, por si só, já geram tantas brigas e dependem de tanto recurso que outras pautas fundamentais para pensar o país e a democracia no longo prazo acabam ficando em segundo plano. Mas o nível de coesão e de articulação política para enfrentar e para produzir uma reforma das polícias, por exemplo, propostas de emenda constitucional para reformar a polícia, para desmilitarizar a polícia e para estabelecer uma relação mais democrática entre poder civil e poder militar, enfim, do ponto de vista da reflexão, as propostas estão na mesa. O desafio político de enfrentar essas forças é gigantesco, e tem muita covardia, muita leniência, né? muita concessão feita por essas forças. Então, ninguém tão forte, uma liderança como Lula, que ao mesmo tempo que também desperta muito ódio, dadas as campanhas de ódio que ele sempre enfrentou, desde que está na vida política, mas ao mesmo tempo ele é um líder mais popular que a gente teve, se não na história, mas certamente nos últimos 70 anos, ele talvez fosse essa figura, não sei dizer, eu só sei que do ponto de vista do desafio, para conduzir isso é necessário ter isso como prioridade da agenda, mas um país tão desigual e tão cheio de violência e pobreza não consegue colocar segurança no começo. E nisso, o Ministério Público e aquela aragem continuando. O que acontece no Ministério Público? Como é que um corpo daquele tamanho consegue ser subjugado e paralisado em questões tão óbvias? O que acontece? Qual é o problema ali? Qual é o que amarra aquilo tudo ao topo? O Ministério Público Federal é das instituições mais arrojadas criadas pela Constituição de 88. Né? Enquanto os ministérios públicos estaduais já gozam de uma tradição longa, da sua corporação, etc., a coisa mais inovadora da Constituição de 88 foi essa instituição, com enorme independência, com papéis importantíssimos de defesa, fiscalização e defesa da Constituição. E que vinham bem até há pouco. Que vinham bem, com seus... ali, aqui, mas... né? Exato. E foi conquistando passo a passo, assim, alguns presidentes, em deferência à instituição, respeitaram a sua lista tríplice, no modo de nomeação do procurador-geral. Acontece que a sua fragilidade arquitetônica, por assim dizer, foi escancarada quando entra Bolsonaro e o Bolsonaro escolhe muito bem um grande vassalo, um vassalo disposto a tudo, disposto a colocar essa instituição e conflagrar essa instituição, e foi o que ele fez. Ele fez várias coisas. Ele primeiro implodiu desenhos ali que geraram problemas no caso da Lava Jato, que são as forças-tarefas, e com base ele surfou na onda anti-lavajatista, que tem bons argumentos, porque a Lava Jato, em muito sentido, a Lava Jato de Curitiba, porque a Lava Jato de Curitiba não é a mesma coisa que a de São Paulo, nem a mesma coisa que a do Rio de Janeiro. Mas a Lava Jato de Curitiba, com seus abusos imensos, deu um pretexto e sustentação ideológica para Augusto Aras implodir tudo. E ao implodir tudo, ele jogou... Bom, primeiro que é um desperdício de esforço, energia e inovação institucional enorme. Segundo, que ele passou a intimidar e de novo, sectarizou a instituição, né? Passou a perseguir procuradores da República independentes, violou
a autonomia institucional ou autonomia funcional de cada procurador da República, que é um elemento inovador e que a instituição vinha construindo pouco a pouco à margem disso, porque isso também gera abuso, né, individual de procuradores da República. Mas o fato é que, assim, o que deu para perceber é que existem alguns problemas de desenho. Vamos começar por aí. Além das técnicas muito engenhosas que Augusto Aras, junto com seu vice, montaram para conflagrar e paralisar a instituição. Augusto Aras trancou o Ministério Público Federal em geral. Ele não só trancou as funções que são dele propriamente, de procurador-geral, como ele impediu boa parte do trabalho dos procuradores da República, que passaram a ser perseguidos por meio de procedimentos administrativos e disciplinares, por atos por atos ordinários da sua competência. Mas dessas falhas arquitetônicas, eu acho que há duas muito graves. Primeiro, que é a possibilidade do presidente da República nomear um procurador-geral para o STF. Essa possibilidade faz com que o presidente tenha prometido para o Aras que ele seria merecedor desse cargo. Então, é uma forma de já capturar e falar, olha, se você prestar serviços a mim, em contrapartida eu vou te nomear para o STF. Ele não precisa pagar essa promessa, ele precisa só prometer. Foi isso que o Bolsonaro fez e não pagou. Mas Aras se deu mal nessa. Segunda coisa muito grave desse desenho é o grau de concentração de poder nas mãos do PGR. A decisão do PGR de não fiscalizar, de se omitir e de apoiar publicamente um presidente da República que pratica crime, não tem recurso, ela é irrecorrível. É o poder mais monocrático do Estado brasileiro, o poder do Procurador-Geral da República. O poder do ministro do STF não é tão monocrático quanto o do Procurador-Geral da República. As instituições não têm o que fazer. Ninguém manda mais do que... Ou deixa de mandar. Ninguém tem tanto poder para proteger um presidente da República quanto um procurador-geral que pode engavetar casos e não ter para quem... Nós não temos para quem recorrer. Então, todos os procuradores da República e todo promotor de justiça, quando manda arquivar um caso, tem um conselho do Ministério Público que revisa esse pedido de arquivamento. Tem uma instância revisora. A única instância que não tem revisão é a do Procurador-Geral da República. E de que forma se resolve isso? Criando essa atribuição de revisão do poder de arquivamento de um Procurador-Geral, por exemplo. Existe um órgão chamado Conselho Superior do Ministério Público Federal. Esse órgão poderia, num colegiado, revisar pedidos de arquivamento do Procurador-Geral, por exemplo. Isso resolveria... Isso tem que ser normatizado ainda. Sim, com certeza. Com certeza. Por quem? Onde? Em princípio pode ser criado ou por emenda constitucional ou por uma reforma legislativa, não precisa nem ser por PEC. Ou então, claro, nem todas as inovações institucionais historicamente passam por reformas constitucionais e legais, mas às vezes a própria instituição vai se reinventando. Não seria tão impossível assim, diante de uma omissão tão gritante do Procurador-Geral, um STF, por exemplo, muitos ministros do STF demonstraram incômodo diante de tão gritantes arquivamentos que o Augusto Aras fez. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, eles estavam quase ali, eles mandavam de volta o pedido de arquivamento para o PGR. Se o próprio STF solicitasse a revisão da decisão do Augusto Aras por um Conselho Superior do MPF, eventualmente uma inovação constitucional poderia acontecer por ordem do STF, nas suas interpretações inovadoras. Eu estou falando algo aqui que seria muito inovador e, em alguma medida, extravagante, mas não mais extravagante do que outras coisas que o STF faz, por meio de interpretação constitucional. Então, por onde corrigir? Pode ser por PEC, emenda constitucional, pode ser por lei, e pode ser eventual inovação da interpretação do STF. O STF pode não aceitar esse grau de submissão e omissão num PGR. Isso resolveria esse enorme poder irrecorrível do PGR. O que a gente teria que resolver também é esse poder livre de nomeação de um presidente. A gente precisa criar um sistema de quarentenas para que o presidente não possa capturar instituições prometendo nomeação para o STF.
Você publicou na Folha, aqui neste canal, 10 contundentes e profundos, eu não diria resumos, mas radiografias, tomografias da desorganização e ilegalidade do Estado e do desgoverno Bolsonaro. Pelo que, por exemplo, Bolsonaro e os seus poderiam ser investigados? Agora, a partir de agora, a partir do governo novo. Bom, a gente precisa, de fato, de distinguir Bolsonaro pessoalmente de todos aqueles crimes que ele individualmente é acusado de ter cometido, de outros tantos atores do seu governo. Eu acho que a gente tem alguns bons dossiês de tudo que ele fez, seja na pandemia, em que você tem o relatório da CPI, você tem o relatório do CPDISA, que é um centro de saúde pública da USP, que também radiografou tudo que deixou de ser feito na pandemia. Você tem representações, você tem mais de uma centena de pedidos de impeachment de Bolsonaro, que apontam lá crimes de responsabilidade, mas que também, além de ser crimes de responsabilidade, são crimes do Código ou da legislação penal também. Enfim, essas são as condutas, né? As condutas, um conjunto enorme de condutas que vão de corrupção a diversas outras ilegalidades que Bolsonaro cometeu. Nas eleições também, de abuso de poder econômico e poder político, etc. Essas são as condutas. A partir de agora, Bolsonaro perde o foro por prerrogativa de função, que significa que não só o PGR tem mais a função de investigá-lo, mas o Ministério Público como um todo. Existe uma probabilidade que procuradores da República queiram trazer casos, queiram ou reabrir, tipo Rio de Janeiro. Então, rachadinha no Rio de Janeiro, aí é Poder Judiciário Estadual, é Flávio Bolsonaro, enfim, o tamanho do esquema lá é grande. Claro que também tem rachadinha de Jair Bolsonaro no Congresso, e eu confesso que não tenho precisão na informação de quais crimes já teriam sido prescritos, das suas acusações, porque todos esses casos já foram em algum momento tentados no Ministério Público e no Judiciário. E quanto mais vai se subindo nas instâncias, mais essas instâncias são capturáveis pelo poder político, e aí, por meio daquelas muitas obstruções e postergações, esses casos acabam prescrevendo. Mas acho que para começo de conversa, a grande discussão que a gente vai ter nesse início de governo Lula, de um judiciário livre de Bolsonaro e de um Ministério Público mais livre para investigar, acho que uma primeira questão é o quanto que dessa imensidão de casos que Augusto Aras arquivou pode ser retomado. Então, existe uma discussão processual aí de que quando um procurador da República manda arquivar, ele pode mandar arquivar por falta de provas, ou ele pode mandar arquivar porque ele considera que aquela conduta não é crime. E quando ele manda arquivar, entende-se que, em certos casos, isso faz coisa julgada. Fazer coisa julgada não pode mais tocar nisso. Já está tudo em relação a esse fato não pode ser desarquivado porque já houve uma decisão que terminou essa história. Como esses arquivamentos do Augusto Aras foram muito problemáticos e cheios de irregularidades também, o grande desafio do Ministério Público agora vai ser desafiar esses arquivamentos, para mostrar que eles não fizeram coisa julgada, que eles podem ser desarquivados. Então, vai ter uma primeira decisão fundamental aí de saber o quanto que se consegue desarquivar. Mas isso não esgota tudo que Bolsonaro fez, né? Então, tem muita coisa que Aras não arquivou, porque sequer chegou a Augusto Aras. Então, tem dois campos de batalha. O primeiro é tratar dos fatos muito graves que Augusto Aras arquivou, seja por falta de provas, seja por ter feito um juízo de falar, isso aqui não é crime, ponto. E tem uma massa de informações, de provas que poderão ainda ser produzidas sobre outros fatos, e essa sim, acho que o Ministério Público poderá mais livremente investigar, salvo qualquer surpresa, que continue por alguma razão, porque se tem uma coisa que o STF bagunçou
nos últimos tempos é a sua interpretação sobre foro privilegiado, a tal prerrogativa de função, né? Veio com Mensalão e depois Lava Jato, em que o STF, num dado momento, considerou que somente deveria começar uma ação penal no STF quando a pessoa pratica crime no exercício da função e em razão do exercício da função. Então, seja o presidente, seja um parlamentar, se comete um ato de violência doméstica, isso não tem nada a ver com a sua função de parlamentar. E, para isso, ele não teria prerrogativa de função. Mas, se comete um gesto corrupto no exercício da sua exercício parlamentar, ele tem prerrogativa de função, deve ser processado no STF. Mas somente enquanto no exercício do mandato. Quando ele saiu do mandato, também perde de novo essa prerrogativa e volta. Essa é uma regra que o STF criou, mas depois o STF começou a criar várias exceções para essa regra. E isso não foi um remendo, porque, na verdade, o Mensalão botaram os 40 e tantos que não deveriam estar lá, e quando ia cair no Mensalão do PSDB, aí resolveram dar um meia-volta a volver para poder proteger. Exato. Então é tudo muito casuístico, e vários remendos vão sendo feitos, e várias conexões arbitrárias vão sendo feitas. Então, sei lá, uma pessoa X que não tem nenhum cargo público, ela individualmente não tem nenhuma prerrogativa de função, mas porque a conduta dele está conectado com aquele outro que tem prerrogativa de função, então isso se conecta, ele vai ser julgado lá em cima. Isso é uma dessas formas de conexão. Então, o fato é uma enorme imprevisibilidade. Eu não me surpreenderia se essa nossa expectativa de que Bolsonaro possa ser investigado pela primeira instância seja num ato monocrático de um ministro criativo como Gilmar Mendes, seja avocado lá para cima, de novo. E eles consigam administrar, com o enorme poder político que isso dá para eles, os casos de investigação sobre Bolsonaro, com o enorme poder político e de chantagem que dá para eles. Porque a gente sabe que alguns ministros, atuam nos bastidores da política de Brasília. Bom, não precisamos, enfim... não precisamos nem esticar muito, né? Lula, essa semana, estava jantando na casa de Gilmar Mendes. Tudo isso é muito antirrepublicano, né? Agora, a sua porção cientista político, não o professor de direito, né? Que cenário você antevê nesse médio prazo? O longo seria o governo? Apesar de ter esse pé na ciência política... É mais fácil a Mega Sena, né? A minha principal birra com a ciência política é sua pretensão de prever esses cenários, né? A ciência política está rigorosamente errando faz muitos anos, e errando com confiança, né? Errando com consistência. Ela só perde para o mercado, que joga o tempo todo para cima e para baixo. Acho que pior que a ciência política é só o mercado mesmo. Que, na verdade ganha, depende. Né? Na verdade, ganha, porque as suas previsões são feitas para serem erradas e, às vezes, ganhar no jogo. Né? É para ganhar. Então, as previsões do mercado são mais inteligentes. A do cientista político, às vezes, é bem intencionada, mas ele erra também. Então não dá para fazer, não dá para... não dá. Acho que é meio óbvio que tudo vai depender do xadrez político que o governo conseguir jogar, das concessões que fizer, da força que os bolsonaristas... Bolsonaristas, a gente tem, é um termo muito genérico, né? Porque envolve desde os extremistas, tipo o Mourão e a Zambelli, e na verdade parecia, o que ficou muito claro no pós-eleição, pelo menos para mim, é que na verdade isso é um jogo controlado pelos militares, porque Sim. ele refluiu, desapareceu, e os atores, notas, tweets, notas oficiais, foram os militares. Quer dizer, ali ficou visível quem é o poder. Sim, ele está absolutamente calado. Ele não aparece em nenhum encontro político, nenhum encontro internacional, não apareceu em mais nada. E quando apareceu... falando e fazendo. Isso é mais uma evidência do quanto o Bolsonaro, em alguma medida, é uma marionete. Mas não é... É o cavalo de Troia, mas que às vezes também consegue é uma relação tensa. Tem o Bolsonaro tem o jogo dele, ele não é marionete o tempo todo. Aí acho que
se por um lado tem o partido militar influenciando tudo que Bolsonaro faz, de outro, o Bolsonaro também tem o seu jogo. Então, é dessa tensão que se produz um governo completamente, entre outras coisas. Oi. Sim. Penúltima pergunta. Quais você diria que são as tarefas principais desse governo que ora se inicia? Do governo especificamente, é reconstruir o Estado, né? Acho que reconstruir políticas públicas, né? Retomar algo que reconstruir a política, né? Reconstruir as relações políticas, reconstruir política ambiental, política de educação, política de saúde e de direitos humanos, etc. Voltar a ter um Estado que desocupou, e que esse processo de transição está mostrando o tamanho que a gente não tinha condições de medir ainda, né? Um desafio, de um lado, de reconstruir o Estado, um desafio de construir uma coalizão que, dentro das suas divergências, consiga, aos poucos, ter clareza de onde traçar a linha para neutralizar bolsonarismo, porque isso que se vende como bolsonarismo é também muito heterogêneo, muito heterodoxo, muito eclético em alguma medida, mas acho que enfrentar o legado específico do bolsonarismo, do ponto de vista do regresso, da reversão constitucional, né? Porque eles estão entrando violentamente na disputa sobre os valores constitucionais. Então, acho que esse é um desafio grande. Republicanizar instituições de Estado que se curvaram à política, isso a gente tem, sobretudo, para começar essa história nas relações civis militares, ou seja, tentar fazer com que militares voltem para a caserna, isso do ponto de vista da construção política, mas acho que tem um desafio enorme, que não é do governo, mas é do momento político, é do sistema de justiça, que é de responsabilizar Bolsonaro, que é de fazer sofrer sanções jurídicas pelas coisas gritantes que ele fez. Esse é um desafio tão grande ou maior do que os desafios do governo. Então, tem um desafio do sistema de justiça. Não dá para Bolsonaro sair ileso depois de tudo que aconteceu. Senão virou a casa da mãe Joana, que foi a casa da mãe Joana que sempre tolerou o Bolsonaro por 30 anos de carreira, mas que vai viabilizar a volta de Bolsonaro ou de um substituto em 2026. É importante neutralizar Bolsonaro. Nada impede que um novo fantoche no estilo Bolsonaro volte, mas essa figura Bolsonaro é importante ser neutralizada, porque ele é muito popular, ele é muito carismático. Não é fácil construir um novo Bolsonaro com a mesma força. Então, seja pelas suas ilegalidades e crimes eleitorais, que eu acho que a via politicamente menos difícil para se sancionar, seja pelas vias criminais mesmo, é importante que essa figura seja neutralizada, que não vire uma liderança forte como continua Trump, que levou um revés recente nas eleições intermediárias, mas continua a ser um grande candidato do Partido Republicano. E se Trump for reeleito, apesar desse intervalo sem mandato, se Trump for reeleito nos Estados Unidos, acabou. Está aberto o vácuo, né? Acabou. Se Trump for reeleito nos Estados Unidos, a democracia americana vai para o vinagre mesmo, assim como a democracia brasileira teria ido com Bolsonaro reeleito agora, mas irá também com Bolsonaro novamente eleito em 2026. Para encerrar, eu gostaria que você, tendo algum tempo para consulta, escalasse a sua seleção brasileira de patriotas. A minha coluna na Folha de São Paulo, publicada recentemente, em que eu resolvi escalar a seleção dos patriotas, que são esses sujeitos que estão ali pedindo golpe na frente do quartel e que se autodenominam patriotas e assim como distorcem toda a linguagem política, distorcem esse termo também, de patriotismo, né? Então, a minha escalação é, no gol, Augusto Aras, que tem a função de fazer cena para o juiz, esconder a bola e arquivar a bola enquanto a torcida está distraída. Assim como o Aras promete descriminalizar a política, o Aras, no gol, ele vai desfutebolizar a partida, para deixar o tempo passar. Nas laterais, eu escalei o Patriota do Caminhão,
que agarra o adversário. O patriota da Praça da Sé, que estava lá vendo em qualquer caminhão das Forças Armadas o sinal definitivo de golpe, né? Ele é capaz de detectar essas infiltrações furtivas dos atacantes golpistas. E ainda na defesa, o general Heleno, que está encarregado de caçar os detratores e vigiar os maus brasileiros. Na armação, está o general Ramos, que é o arquiteto das jogadas secretas, que levam ao gol sem ninguém ver, com a complacência, claro, do tribunal. Está o general Braga Neto, que é o criador dessa remuneração duplicada para os colegas generais e que rompe o teto com a maior desfaçatez. E aí tem dois volantes de destruição para acompanhar, os generais Mourão e Pazuello, que tem pouco apreço pela vida e manda os adversários para o inferno. No ataque está o Fábio Faria, que é conhecido pela fidelidade canina ao projeto patriótico, mas não morde. Quando ele fareja risco de punição pelo delito, ele pede escusa, sai correndo, pede também auditoria do VAR, das casas de aposta, das inserções da sua imagem na TV. Ao seu lado está o Paulo Guedes, que é centroavante matemático, cuja planilha mental ela opera sempre na ordem dos trilhões, e Ricardo Salles, que é hábil em acabar com a grama e cavar buracos no campo. Olha, muitíssimo obrigado, querido Conrado Hübner. Que tenhamos sorte, Bob. Que tenhamos sorte e voltemos a falar, voltemos a conversar, querido. Muito obrigado, hein? Obrigado, Bob. É um prazer estar aqui. Um abração. Um abração.